Vamos começar já, hein, gente? Ó, manda o aviãozinho que agora é para valer. Amém, irmãs. Eu sou irmã Rai, da Igreja no Gama. Me reúno já há 32 anos, louvado seja Deus. Sou casada, tenho 3 filhos, tenho 2 netos e sirvo no serviço das irmãs, né? No serviço das mulheres que brilham. Louvado seja Deus, temos esse trabalho aqui já há uns 7 anos, por aí. Amém. Estou aqui cooperando, né? Me apresentando para cooperar com o Amém. Senhor. A Ciara está falando que o som tá ruim. O som de quem que tá ruim, gente? Fala aí para ajudar a gente. Jeane, e você, minha amada? Eu sou Jeane, natural do Rio Grande do Norte, Macaíba, RN. Amém. Mas já estou morando aqui em Brasília há 4 anos já, servindo também junto com as irmãs. Sou casada, tenho 2 filhos, a Kézia com 12 anos, o Serginho com 7. E estamos aqui, lutando para trazer o reino de volta, o Senhor de volta. Amém. Ó, eu nem me apresentei, né? Muito metida, achando que todo mundo me conhece. Meu nome é Carla, eu me reúno na igreja em Brasília desde 1990. Aleluia. A visão que eu recebi da igreja mudou minha vida e me mantém firme até hoje. A visão de que em Brasília todas as pessoas que receberam o Senhor têm a vida de Deus. São irmãs, então são partes de um corpo. E eu faço parte desse corpo também, sou membro desse corpo. E Amém. quem pode dividir, né? Não existe Amém. como dividir o corpo. Porque é verdade. você perdendo membros, seus membros serem cortados, misericórdia, não existe. Amém. Verdade. Deus nos fez um, ele é o nosso cabeça e nós somos membros do corpo dele. Estamos aqui para cooperar com ele e para ele nos usar como ele aprover, né? Aleluia. Esse é nossa visão, né? O que nos mantém firmes. Amém. Aleluia. Bom, então, descobrimos como é que a gente faz, viu, irmã? Estava fazendo um retrospectivo aqui para quem está chegando agora e para quem está vindo aqui da primeira vez, para dar vontade, gostinho de quero mais, para ir atrás para ver as outras lives e também para subir as experiências essenciais lá. Nós descobrimos como é que a gente faz para sair de nós mesmas e ir lá para o Espírito, onde o Espírito de Deus habita e onde a gente pode conhecer a vontade dele, ter o sentimento que ele e os mesmos pensamentos do Senhor. Né? E porque o Senhor quer nos ganhar totalmente. Então, lá no Espírito, a gente pode tudo isso. E como crescer, né? No Espírito. Tem um tanto de live lá para contar para vocês isso. Depois a gente viu a importância de arrepender, de confessar, de aplicar o sangue, né? A necessidade da gente ter paz com a gente mesmo, com os homens, com todos os homens e com Deus, principalmente. Amém. Depois, nos outros últimos, os 2 últimos, a gente falou sobre conhecer a vontade de Deus e receber a disciplina de Deus. Amém. Que é muito importante, né? Não é fácil, mas é importante, porque o Senhor prometeu que vai completar a obra em nós. Então, tudo está valendo, né? Aí, depois de tudo, hoje, na nossa última live, nós vamos falar sobre o quê? Hoje, renovação. Amém. Renovação, consagração e ter novos começos. Renovação e recomeços. A vida de uma mulher cristã é baseada quase sempre, o tempo todo nisso, né, gente? Amém. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, vou pedir para a Jeane falar para a gente, o que é consagração? Eita, Deus! Consagração é o resultado de termos sido escolhidas por Deus. Quando a gente vê o preço que o Senhor pagou, tudo que Ele fez, nós só temos uma reação, nos consagrar. Amém. Nós percebemos que Ele é digno, né? E em chinês, a palavra consagração, a melhor tradução é recebimento do serviço sagrado. Para falar mais de uma maneira detalhada, é receber o ministério de servir a Deus. Poxa, servir a Deus é um ministério. Oh, Senhor Jesus! E em hebraico significa, de uma maneira mais enxuta, mãos cheias. Por um lado, eu tenho o ministério de servir a Deus, né? Mas por outro, eu posso servir a Ele de mãos cheias. Mas no meu eu, não.
é com a mão cheia dele mesmo. Amém. Então, consagração, na verdade, é eu reconhecer que alguém pagou um preço por mim para eu estar aqui hoje. Não apenas isso, para eu ter acesso à presença do Pai. Amém. E simplesmente eu reconhecer que hoje eu não sou qualquer pessoa, eu sou uma filha de Deus. Amém. E dessa maneira eu posso me consagrar a Ele. E não é uma vez, é diariamente. Diariamente. Não é uma vez no dia, é diariamente no dia. Amém. Só que para eu servir para Ele, a maneira de eu consagrar também é eu me esvaziar. Quando eu esvazio da pessoa que eu sou, da minha maneira de agir, da minha maneira de pensar, existe uma verdadeira consagração. Porque dessa maneira eu estou abrindo caminho para eu ver só a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Muito bom. Amém. Muito bom. Realmente, quando nós temos essa disposição de ir ao Senhor, precisamos realmente estar com as nossas mãos vazias. Amém. Vazios de nós mesmos, do nosso sentimento, né? De tudo que somos, tudo que imaginamos ser, né? Precisamos estar vazios, para que o Senhor realmente possa assim, nos encher, né? Como o Senhor já nos deu exemplos. Quantas vezes de um copo, né? O copo, se ele estiver vazio, ele vai conter, ele vai encher. E o Senhor quer nos encher até transbordar. Então, não podemos ir já cheia de nós mesmos, porque não terá como o Senhor acrescentar. Mas Ele mesmo, Ele quer se acrescentar a nós todos os dias. E essa consagração é um motivo disso, né? Todos os dias eu me apresento, Senhor, eu quero te servir. Igual a Jane falou, é maravilhoso saber, fomos escolhidas por Ele. Isso é uma honra, é um privilégio tão grande para nós, né? Então, o que fazer? Eu vejo que não veio de mim, eu fui escolhida, né? Não dependeu de mim, não foi eu que procurei, o Senhor me escolheu. Então, agora o que eu quero me apresentar, né? Senhor, colocar-me à disposição, né? Me entregar a este tão grande amor, né? E servir. Amém. É muito desfrutável, né? Porque quando a gente conhece o Senhor, na verdade, quando o Senhor nos chama, porque Ele já nos conhece, já está de olho em nós, e quando a gente ouve o Senhor nos chamando, imediatamente a gente quer servir. Amém. Né? É isso mesmo, é um encargo que o Senhor nos dá, é um privilégio. É por isso que realmente quando o Senhor chama, é difícil falar não. Verdade. Porque se Ele capacita, Ele sabe de pensar, nem pensar alguma coisa por nós mesmos. Então, se Ele ousa nos chamar, nós temos que apresentar o nosso corpo, Amém. né? Falar assim, deixa aqui, usa-me, né? Porque consagrar, na verdade, nada mais é do que se colocar à disposição de Deus. Amém. E exatamente o que Ele mandar. Amém. Deus manda. A gente tem que saber ouvir para fazer exatamente o que Ele está querendo que a gente faça, né? Amém. E aí, consagra, então. Por quê? Por que nos consagrar? Hoje nós nos consagramos porque nós fomos constrangidos pelo seu tão grande amor. Fomos atraídos por este amor, por essa escolha, né? Ele nos chamou e logo nos apresentamos, né? Então nós sentimos já esse amor por termos sido escolhidas por Ele. Então esse amor, essa escolha nos leva a nos entregar, nos leva a nos consagrar. Então eu sou constrangida. E eu amo o Senhor hoje porque Ele me amou primeiro, né? A Bíblia assim diz. Então o Senhor, Ele veio para me servir. Então quando eu recebi todo esse serviço que o Senhor fez, eu também sou constrangida a também o servir. Como não amar, né? Um Deus tão maravilhoso que me amou, como eu não me consagrar, né? Se Ele mesmo se ofereceu por mim, como eu não posso, né? Não me constranger a esse amor? Como eu posso ficar alheio a isso? Né? Então, realmente, por que nós nos consagramos? Porque fomos atraídos, porque fomos constrangidos, né? E a Bíblia nos dá um grande exemplo disso, é a mulher samaritana. Ela é um forte exemplo para nós, né? Ela é um modelo, né, de alguém que foi atraída por amor, né? A gente vê que, como eu falei, o Senhor nos atraiu primeiro. Na história da mulher samaritana, o Senhor Jesus foi àquele poço e Ele ficou ali, esperando por ela. Isso é lindo, eu desfruto muito isso, né? Quando o Senhor, a Bíblia fala que ali na porta da cidade, né, de Samaria, a Bíblia fala que
quando eles iam passar para outra cidade, né, para Galileia, eles arrodeavam a cidade coisa de 4 dias, né? Eles davam uma volta para não passar por aquela cidade, que era uma cidade, né, amaldiçoada, uma cidade totalmente rejeitada, né, alheia, idólatra. Mas o Senhor não, diferente dos outros, o Senhor foi Amém. à porta daquela cidade, ele ficou naquele poço esperando por ela, Amém. né? Então, primeiro o Senhor, ele foi à nossa procura, ele me escolheu, primeiro ele me chama, ele me amou. Então, como não amar, né? Então, isso nos atrai. E ela foi assim, ela foi atraída por este amor. E ali o Senhor esperou por ela. Eu ganho muito nessa passagem de que primeiro o Senhor amou, né? Ali esperando no sol de meio-dia, né? O Senhor ali esperando. O Senhor até falou para os discípulos comprar comida, porque o prazer dele, o que ele queria era satisfazer a vontade, né, de salvar aquela mulher. Amém. Ele nem estava preocupado em comer, né? Então ela veio. E o que eu ganho muito nessa passagem, que eu acho tão rico, é que quando ela veio, o Senhor Jesus, ele ali já nos dá um exemplo de mãos vazias. Eu ganhei isso agora, quando a Jeane compartilhou. Porque o Senhor estava ali sem nada. Quando ela veio, ele pediu, dai-me de beber. Então, ele mostrou que sempre quando nós vamos a ele, temos que ir assim, de mãos vazias, né? É nós que vamos a ele que tem para nos suprir. E ele mostrou isso, ele deu esse exemplo para ela, né? E ela perguntou, Senhor, como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Então, ela ficou, né? Ela se admirou. Como? Porque os samaritanos eram rejeitados, né? A Bíblia fala que eles não se davam com os judeus. Havia uma inimizade. Mas o Senhor, ele vem ao nosso encontro, acima de toda barreira, de toda dificuldade. O Senhor, ele não está olhando o que está impedindo, né? O Senhor, ele não conta, ele passa por cima de tudo. Amém. O Senhor vence, né, toda a nossa dificuldade, ele vem ao nosso encontro. Oh, é maravilhoso essa passagem, irmãs, eu ganho muito. Se as irmãs tiverem mais para compartilhar algo sobre a mulher samaritana, as irmãs podem acrescentar. Eu desfruto muito dessa passagem, que o Senhor, ele é aquele que sonda os corações, né? E quando ele apareceu ali, olha só, ele foi no meio-dia e ele foi no horário que ele sabia que ela ia buscar água. Ninguém precisou falar para ele sabia. E quando chegou ali, primeiro ele foi pedindo água, até ela ser exposta. O nosso Senhor, ele não nos obriga a nada, mas ele vai nos expondo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. A ponto da mulher chegar e falar, vejo que tu és profeta. Então, assim, quando a gente tem uma verdadeira consagração, a gente reconhece quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. A verdadeira consagração, primeiro, ela nos expõe. Depois, ela nos mostra quem é o nosso Senhor. Nosso Senhor, ele é rico em misericórdia. Ele não vem para nos julgar, ele vem para nos expor, mas ele também vem para nos abraçar. Para mostrar que ele não conta com pessoas perfeitas, como ele não contou com aquela mulher. Ele conta com pessoas pecadoras. E o que eu desfruto mais ainda é que todo mundo desprezava essa mulher. Mas quando ela viu o Senhor, ela saiu e foi para a cidade. Quando ela foi para a cidade, as pessoas viam que nela existia outra coisa. Ela tinha visto algo diferente. Ela, muitas vezes, ela não precisou falar nada, mas quando ela voltou, ela veio com os discípulos. Ou seja, não importa a minha condição. Eu preciso ter um coração de me consagrar ao Senhor. Quem me transforma não é a minha força, mas é o Senhor quem me transforma. Quando eu tenho uma verdadeira consagração, eu não preciso falar para ninguém que eu tive um novo começo, que eu me consagrei. As pessoas automaticamente ela vê algo diferente em mim. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Uma mulher que antes era desprezada, ela simplesmente, em algum momento, ela não precisou falar nada, mas quando ela voltou com pessoas. Então, que o Senhor, de fato, venha nos mostrar a verdadeira consagração. Primeiro, ele vai até nós, né? Depois, ele nos expõe, como ele expôs a mulher ali. A mulher, ela reconheceu. E depois, a mulher, ela teve uma reação. Que essa reação é o serviço. Então, por que nos consagramos? Porque, primeiro, nós precisamos reconhecer quem nós somos. E depois, precisamos perceber que o Senhor conta comigo, conta com a Carla e conta com a Rai. E conta com as demais irmãs. Por isso, irmãs, não olhem a sua condição, não olhem o que você fez. Não. Vai até o Senhor, que Ele é rico em misericórdia.
Amém. Mais Aleluia. gostoso da mulher samaritana, quando a Rai falou, eu comecei a imaginar. Ela também estava se escondendo. Isso. Ela veio para o poço porque ela sabia que ela não queria ser vista por ninguém. Ela estava também se escondendo na condição dela. Mas quando ela tocou no Senhor, ela esqueceu tudo isso. Ela simplesmente foi. Amém. Né? Amém. Senhor, quando a gente toca no Senhor, a gente é constrangido realmente pelo amor dele. Amém. Porque ele poderia nos cobrar, né? Ó, vem cá, eu paguei alto preço, você me pertence, você faz o que eu tô mandando, mas ele nunca faz. Nunca foi nada. Ele nos constrange com o amor. Amém. Tocar nele, a gente já sai correndo querendo ser consagrada, né? Porque ele é maravilhoso. Aí a gente quer tudo que a gente tem, tudo que a gente é, né? A gente consagra a nossa família, a gente consagra os nossos filhos, a gente consagra o nosso viver, Amém. consagra o serviço. Isso que o Senhor espera de nós, mas por nos amar, né? E com amor. Amém. E não pelo alto preço que ele pagou por nós. É muito lindo, né, gente? Ele é de apaixonar mesmo. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama e mais a gente quer consagrar. Interessante. Para se consagrar, hein, Jean? Deixa eu só voltar um pouquinho. Interessante que a consagração ela nos leva a servir de uma maneira espontânea. Lá em Romanos 12, 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. O nosso corpo, ele é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Foi isso que a mulher fez, né? E sabe, irmãs, não é forçado, não é. Eu desfruto tanto dessa palavra porque a mulher, ela ouviu, ela viu, ela reconheceu e ela simplesmente foi. O Senhor não disse vai, não, ela simplesmente foi. A Bíblia deixa muito clara. Ou seja, quando eu tenho uma verdadeira consagração, espontaneamente eu me apresento para os serviços. E é o que não falta na igreja. Amém. E como que a gente faz para se consagrar, então? A gente aplica o sangue. Amém. Lá no Antigo Testamento, todas as vezes que existia pecado, uma vez no ano era imolado um cordeiro, né? Ele tinha várias exigências ali, né? Ele tinha que ser o primogênito, limpo, virgem, um monte de exigências. Mas graças a Deus, no Novo Testamento nós temos o sangue do Filho de Deus. Amém. Aquele que veio em semelhança de pecado, mas sem pecado nenhum. Por isso que hoje nós podemos aplicar o sangue. Amém. Ai, Senhor, às vezes vem, né? Satanás, ele vem nos acusar na mente, né? Mas você fez isso, você fez aquilo. Mas nós podemos aplicar o sangue e nos apresentar e ter um novo começo. Amém. Até eu estava vendo, quando eu estava orando um pouco e tendo comunhão sobre essa live, eu estava lembrando do hino, o S131, que fala o amor de Cristo. Amém. Nesse hino aqui eu vou resumir bem essa pergunta que a Carla fez, que é como se dá a consagração. Olha só, a primeira estrofe fala assim: da consagração é o sangue a base. Por tal sangue Cristo, irmãs, Cristo já nos comprou. Aleluia, e quer aleluia. nós vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Amém. Aí olha o outro motivo da consagração, o amor é um motivo. Amém. O que nos leva a nos consagrar é o amor. Amém. A essência de Deus é amor e ele habita em nós hoje. Nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte. Marte quem o ama, por fim será. Aí na terceira estrofe fala assim: da consagração final são as cinzas. Olha aí, a consagração, ela primeiro nós aplicamos o sangue, depois nós somos comovidas pelo amor, mas o final da consagração é mostrar a mim e a você que nós não somos nada. O final são as cinzas. O que tem de mais puro depois de algo queimado é as cinzas. Ela passou pelo fogo. Então, o final são as cinzas. Aí, continuando, fala: ó, que honra está disposto no altar. Amém. Ó, que honra está disposta no altar. Amém. Como sacrifício que é vivo e santo. Irmãs, desse aroma, Deus se agradará. Aí, a última estrofe fala assim: ó, Senhor, meu corpo a ti apresento.
Vivo e muito santo te agradarei. Me renova a mente e vem transformar. E ao mundo nunca me moldarei. Eu li um Amém. livro certa vez que o irmão Lee falou assim que nós precisamos ser tão úteis na igreja, nós precisamos nos consagrar tanto ao Senhor, a ponto de em algum momento que a gente pensar em ir para o mundo não seja mais digno de nós. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê essa realidade, né? De nos consagrar, do nosso final ser as cinzas, mas nós temos aquele rico em misericórdia que está ali, vem, vem. E é pouco a pouco. A consagração, ela é pouco a pouco. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Passo para a Rai agora. Bola para a Rai. Amém. Sim, a exemplo da mulher samaritana, eu vejo que o que ainda o impede, né? Por que ainda não vamos ao Senhor assim com tanto desejo de nos consagrar? Porque muitas vezes ainda estamos indo ao Senhor como indo a um poço. Ainda nossa busca ainda está limitada, né? É água parada, é um controle, né? Ainda é raso a nossa busca. Mas o Senhor, mesmo no poço, buscando o Senhor ali no poço, ele era uma fonte, né? Ele queria que ela tocasse nele como uma fonte. Então, o Senhor, ele transforma aquele poço, aquela busca, né? Ainda tão pouca, né? Tão ainda vazia, né? Ainda um pouco que desanimada, né? Mas o Senhor, quando nós tocamos nele, ele transforma aquele poço em uma fonte. Amém. Então, o Senhor quer que nós vamos, por isso que falamos, né? Ir de mãos vazias, buscar, insistir em nos apresentar, em consagrar, porque assim vamos de tocar. Quando nós tocarmos no Senhor, ele vai transformar esse poço em uma fonte, né? Então, às vezes, ainda tem coisas que pode ser um poço na nossa vida. Né? O que tá me impedindo, né? Senhor, o que eu ainda estou buscando, o que eu ainda estou procurando me preencher, me satisfazer, que não é o Senhor. Verdade. Então, isso é um impedimento para a minha consagração, entendeu? Porque às vezes eu quero, quem de nós não quer se consagrar? Mas por quê? Qual é o impedimento? O que ainda impede? Às vezes eu ainda estou indo a um poço, a minha busca ainda está limitada, né? Ainda está controlada, né? E nós podemos ir diante do Senhor. Nós já fizemos isso numa vez na reunião das irmãs, nós paramos e fomos orar. Senhor, me mostra o que é o poço. Qual é o poço na minha vida? O que ainda está impedindo? Aonde eu ainda estou te buscando de maneira parada, de maneira controlada? Porque o Senhor, ele não é para mim um poço, ele quer ser uma fonte. Ele quer que eu busque, né, como uma fonte. Amém. Quando eu tocar no Senhor assim, como uma fonte, logo eu vou me consagrar. Amém. Não tem outro caminho, não tem outro resultado, a não ser me consagrar a Ele. Amém. Aleluia. Realmente, irmãs, essa questão da consagração é uma coisa diária mesmo. E muitas vezes, até 2 ou 3 vezes no diário, é até pouco. Por quê? Porque a gente entrega tudo para o Senhor, né? Amanhã a gente entrega o nosso dia, a gente entrega o nosso trabalho, a gente pede, Senhor, cuida do que eu vou falar, cuida como eu vou agir com os meus filhos. 2 minutos depois, já pegou tudo de volta, já agiu do jeito que o Senhor não aprova. Então, a gente tem que entregar, confiar e saber que não vai ser de uma vez só. É um processo, né? Toda vez que a gente vai diante do Senhor e se consagra, um pedacinho de nós é queimado. Amém. Mas Amém. Então, a gente tem que insistir em ir uma vez, ir de novo, ir mais uma vez, ir mais uma vez, e deixar o Senhor ir tomando pedacinhos de nós até que a gente seja totalmente dele. Amém. Amém. Então, a gente não pode exigir de nós nada diferente do que o Senhor exige. Ou seja, nada. A gente precisa do Senhor para ter graça para se consagrar. Senhor, eu quero te servir, eu te amo, eu sou constrangida por amor, eu não estou tendo força, mas, Senhor, eis-me aqui. Amém. Um pedacinho agora, aí depois você vai lá, cata tudo de novo, pega de volta, depois você vai lá de novo e consagra. O Senhor, essa é a nossa constituição. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe, mas ele quer justamente fogo no altar, ficava ligado, né, aceso. Queimava. 24 horas. Porque o Senhor sabia que aquela oferta precisava ser queimada até virar cinzas.
Isso. A gente vai... O fogo tá ligado, tá aceso. Vamos entregar e vamos crer. Amém. E pelo menos um pouquinho o Senhor vai ganhar sempre. Amém. É isso que é a obra do Senhor. E Ele prometeu que Ele vai completar a obra. Amém. Então, Amém. a nossa parte, nós Aleluia. precisamos nos consagrar. Amém. Ir diante do Senhor, entregar, e mesmo que a gente tire de volta, alguma coisa vai ficar. Porque é isso Amém. que o Senhor quer. Cinza. De Amém. Aleluia. nada é utilizável. Né? O Senhor quer acabar conosco para que Ele mesmo seja visto Amém. em nós. Então, Sim. essa é a obra que o Senhor tem em nós todos os dias. Né? Então, Amém. para de consagrar, que a gente tem que consagrar mais de uma vez por dia, muito mais ter novos começos. Né? Sim. Hoje, eu fico assim, pensando, puxa, Senhor, às vezes a gente fica pensando, dia 1º de janeiro vai ser diferente. Né? É o fim de um ciclo, é o fim de um ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu estava tendo comunhão com as irmãs e falei, eu não penso isso mais. Eu tenho novos começos todos os Amém. dias. Hoje eu me peguei pensando assim, eu achei uma agenda que as irmãs me deram, já tem um tempo, a Jeane vai lembrar, agenda executiva permanente. Eu devo ter ganho isso em 2000 e sei lá, porque o calendário aqui é de 2019, 18, 2016, 17, 18, 19. Quer dizer que eu ganhei num desses anos. Já tem tempo, estava guardada na gaveta. Aí eu falei, Senhor, amém, eu vou usar esse ano que vem. Esse ano que eu não uso hoje, né? Hoje eu posso começar a usar. Pensei, eu quero anotar ali nessa agenda todos os dias um versículo, um ponto que o Senhor tocar em mim e quero compartilhar com as irmãs. Amém. Eu encargo por mulheres. E por que eu não posso fazer isso todo dia, uma porçãozinha pequena daquilo que o Senhor me der? Então, Amém. eu posso fazer isso todos os Amém. dias. Então, o Senhor me iluminou mais uma vez. Você está achando que você não consagra só dia 1º de janeiro? Consagra assim, aí você, fazendo planos para o dia 1º. Por que você não faz? Então, a gente precisa saber que diante do Senhor, a gente pode ter novos começos o tempo todo. Amém. Não podemos consagrar o tempo todo? Sim. Tiramos do altar, voltamos para o altar o tempo todo, qualquer tempo. Verdade. Então, nós podemos e devemos extrair dos nossos dias o que melhor o Senhor nos dá. Ele Amém. não nos dá o pão de cada dia, Ele nos dá o pão espiritual de cada dia também. Né? Ele nos dá uma porção dele mesmo. Nós precisamos digerir, desfrutar dessa porção como se Amém. fosse a nossa última. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos amanhã. A única certeza que nós temos é que hoje nós acordamos, Senhor, amém. A minha consagração e quero ter um novo começo hoje. Né? Porque hoje Amém. é o dia que o Senhor me deu de presente para fazer. Então, realmente aproveitar, né, esses momentos que o Senhor nos dá para ir diante dele e falar, Senhor, muda a minha constituição, né? Não permita que eu pense só o ano que vem, ou dia 1º de janeiro, não. Eu quero um novo começo hoje. Amém. Né? Então, meninas, minha pergunta para vocês, eu mesmo já respondi. Quando podemos ter novos começos? Quando? Todos os Amém. dias. E a cada oportunidade, né? O Senhor está sempre nos dando a oportunidade de nós começar de novo, né? Igual você falou. Quando olhamos para trás, um ano que se passou, nós vimos quantas coisas nós fizemos. Mas o ano que se inicia, o Senhor está mostrando, você tem oportunidade de recomeçar, né? De começar de novo, né? O nosso serviço não parou esse ano que passou, né? Nós queremos novos começos. Queremos servir melhor, queremos nos apresentar mais, nos consagrar mais, né? Apresentar nossas mãos vazias mais, né? Então, todos os dias é uma oportunidade, né? E é exemplo disso que eu ganho com Davi. Davi, ele mostrava que ele sempre recomeçava. E até os sofrimentos, a perseguição, os pecados de Davi eram oportunidade para ele ter novos começos. Era um homem que constantemente se arrependia. Então, todo arrependimento dava a Davi um novo começo. Amém. Então, nas nossas falhas, né? Nos nossos erros, né? Naquele serviço que não foi tão bem como eu gostaria, é uma oportunidade de eu recomeçar. Amém.
Senhor, eu posso começar. E sempre que o Senhor me fala em novos começos, o Senhor, Ele me ensina a melhorar mais, né? No que eu errei, no que eu não fiz tão bem assim. Aqui no Gama a gente gosta de falar assim, um serviço de excelência. A gente gosta muito de usar, né? Quando o irmão apresenta nos grupos serviço, a gente acha tão lindo de colocar, serviço de excelência. Então, esse é o desejo do nosso coração, é dar ao Senhor um serviço de excelência. Amém. Então, todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de darmos a Ele um serviço de excelência. Quando podemos ter novos começos é diariamente. Como a Carla falou, ao acordar. E ali, de hora em hora, o filho, por exemplo, enquanto a irmã estava falando aí, eu tenho uma menina que ela está naquela fase da pré-adolescência, né? 12 anos. E ela é muito rápida, ela pensa muito rápido. Só que, assim, às vezes, acontece coisas que eu vou corrigir ela e, às vezes, eu sou um pouco firme demais, forte demais. E já houve momentos dela, tipo, me expor. E ali, como mãe, de repente, poxa, fica aquilo só para mim. E eu aprendi uma coisa, não é por ela ser minha filha que eu não devo pedir perdão. Mas por ela ser minha filha que eu tenho que pedir perdão. Porque eu vou estar mostrando a ela que você reconhecer que errou não é feio. Pelo contrário, é uma oportunidade para você acertar. Então, novo começo é isso, é independente. Às vezes, quando fala assim, novo começo, como a Carla falou, falam-se muito em novo começo, em virada de ano, né? Dia 1º eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia 2 vezes no ano, eu vou ler a Bíblia 3. Não, eu vou ler a Bíblia uma vez. Não, eu vou ler o alimento diário. Não, vou... sabe? Fica... Aí acontece dia 1º, dia 2, dia 10, ok. Quando chega dia 11, já começa o desânimo. Não deu. E hoje o Senhor está mostrando para nós que o novo começo não é para amanhã, é para agora. E o tempo é algo que não volta, irmãs. Ele não volta. Não volta. Às vezes eu me pego pensando assim, meu Deus. Esses dias eu recebi meus pais aqui, passaram 1 mês comigo e já fazem 18 anos que eu moro longe deles. E em algum momento eu parava e ficava observando eles. E como o tempo é cruel, porque literalmente as energias que se tem num tempo, com o tempo vai passando, você já não tem as mesmas. Então, assim, que o Senhor nos dê o sentimento de valorizar o tempo que se chama hoje. O Senhor te tocou para ler a Bíblia hoje? Lê a Bíblia hoje. O Senhor te tocou para você orar por um irmão, ora agora. Não existe... eu tenho que separar um tempo. Não, tá lavando a louça, começa a orar lavando a louça. Tá arrumando a casa, começa a orar arrumando a casa. Amém. Quando eu reúno desde os meus 9 anos de idade. E quando eu escutava as histórias de Davi, eu ficava, não é possível. Como é que pode? Um homem desse, que a vida dele foi só sangue, luta. E eu argumentando, né? Aí, quando foi um dia, a ficha caiu. Poxa, por que Deus olhou para a terra e viu que existia um homem segundo o coração dele? Porque Deus viu que Davi, ele errava, ele reconhecia que errava e ele buscava a presença de Deus. Amém. Isso significa que não existe um tempo certo. Existem oportunidades que o Senhor nos dá. Amém. Então, aquele coração que houve em Davi também possa existir em nós. Amém. E eu estava ruminando um pouco sobre Davi, né? E para não ficar muito longo, eu estava lembrando desse versículo aqui. Salmos 40, o 1 fala assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. Quem era Davi? Davi era um homem sanguinário, né? O reinado dele foi dessa maneira. Mas quando ele percebia, ele corria para o Senhor. Ele clamava ao Senhor. E sabe, irmãs, Deus, ele não fica longe. Ele inclina o seu ouvido. Amém. Não é só uma questão de ouvir o que eu estou falando. Ele faz isso aqui, ó, de uma maneira tão doce. Amém. Aí não tem como. Isso é a consagração. Amém. Aí já aqui em Salmos 40 que eu li, peraí. Aqui em Salmos 51, o 12, mais um erro de Davi, mas olha o que ele falou. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário.
Ou seja, o novo começo, irmãs, é isso. É eu reconhecer quem eu sou. E por eu reconhecer quem eu sou, eu preciso buscar o Senhor. Amém. Eu preciso aplicar o sangue. Eu preciso renovar minha consagração diária. Isso não é só diretamente com o Senhor. Quando a gente fala assim, a gente só está falando isso aqui. Só que a cruz, ela tem isso aqui. Por um lado, e principalmente, eu preciso renovar minha consagração com o Senhor. Mas também eu preciso renovar minha consagração com os meus irmãos, com meu marido, com os meus filhos, com aqueles que estão próximos a mim. De fato, a gente precisa orar como Davi orou. Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém. Um coração puro. Amém. Amém. Aleluia. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável. Ou seja, quando a gente começa a lembrar aquelas primeiras experiências que a gente teve com o Senhor, eu pergunto aqui, quem de vocês teve uma experiência forte com o Senhor, tocou no Senhor de uma maneira forte e ficou inativo? Não tem como. Quando a gente tem um novo começo, de fato, com o Senhor, que Ele nos dá essa oportunidade diariamente, algo vai sair de nós espontaneamente. Amém. Primeira questão de eu reconhecer, de eu confessar. Existem pecados que outras pessoas veem em mim, mas existem pecados que é só eu e Deus. Amém. E quando eu vou na palavra, Ele simplesmente me expõe. Eu sempre vejo assim, se eu leio a Bíblia, se eu escuto uma mensagem, se eu leio um livro, e até mesmo se eu escuto um hino e eu não sou exposta, tem algo errado. Na minha experiência, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio um livro, quando eu escuto uma mensagem, quando eu escuto um hino, algo precisa mexer comigo aqui dentro. Amém. Jeane exposta, né? Aí vem a consagração. Aí nesse momento eu tenho um novo começo. Eu posso aplicar o sangue, eu posso renovar minha consagração e eu posso sair, como a irmã falou, né? Eu não saio só com um copo de água, mas dentro de mim há um rio. Amém. 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 É, na verdade, os novos começos nos dá esperança. Esperança de prosseguir sem olhar para as coisas que para trás ficaram e olhando, avançando para as que diante de nós está. Amém. Lamentações que eu amo, que eu vou ler para vocês. Fala assim, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Amém. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande Amém. é a tua fidelidade. Amém. Senhor, todas as manhãs renova a sua misericórdia. E então nós também renovarmos a nossa consagração e termos novos começos, né? Amém. Então, todos os dias, né? O Senhor quer um pouquinho mais de nós. Então, Amém. todo dia que amanhece, cada dia que a gente abre o olhinho e está vivo, significa uma oportunidade que o Senhor está nos dando de ter um novo começo. Amém. Né? Reconsagrar a Ele e fazer a vontade dele, que deve ser a nossa. Quando a gente aprofunda as nossas raízes e tem comunhão com o Senhor, a vontade dele vai se misturando à nossa de forma que é espontâneo. Por isso, todo dia a gente tem que estar lá no altar para ele pegar um pedacinho de nós e colocar nele. Né? Então, nós temos esperança, porque podemos recomeçar todos os dias. Amém. Não precisamos esperar dia 31 de dezembro. Qualquer dia a gente pode ter novos começos. Amém. 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 Já está acabando, mas eu não quero deixar de ouvir um recadinho que a Jeane e a Rai querem deixar para as nossas ouvintes, as irmãs que estão conosco nessa noite. O que vocês querem falar para elas, meninas? Amém. Amém, irmãs. Então, eu quero usar aqui o versículo 10 do Salmo 51, que nós possamos usar como a nossa oração. Amém. Porque aqui, quando Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Então, olhar para o nosso serviço e reconhecer, Senhor, me perdoa se eu não te ofereci um serviço tão bom, mas renova dentro de mim, renova o meu serviço a Ti.
Senhor, e me dê assim um espírito inabalável. Eu quero dizer para as irmãs que somente no espírito nós podemos oferecer a Deus esse serviço de excelência. Só no espírito nosso serviço pode ser renovado todos os dias. E um espírito inabalável, né? Nós estamos vivendo um dia difícil. Nós temos que pedir, Senhor, neste dia, me dê um espírito inabalável. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler o versículo aqui de Efésios 1:4, fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santas e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhas. Amém. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou sua boa vontade, de sua vontade. Amém. Irmãs, independente do que está acontecendo, nós não estamos aqui à toa. Quem nos escolheu foi Ele. Amém. Antes da fundação do mundo. Amém. O fato de eu estar aqui é porque eu sou uma escolhida de Deus. Então, o que eu quero dizer para as irmãs é que, como a irmã falou, tanta coisa tem acontecido, mas nós temos um Senhor que Ele está no trono, que Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Ele não apenas está cuidando, Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Amém. Então, que na nossa consagração, que seja constante, que seja diária, que todos os dias nós recorramos àquele que pode resolver toda a situação. Lá em Colossenses fala que nele tudo subsiste. Então, independente de como eu estou, independente de como está a situação em minha volta, eu tenho um Deus que está no trono, que está cuidando de tudo e de todos. Creiamos no que a Bíblia fala. Não podemos crer no que o homem fala, vamos crer no que a Bíblia fala. A Bíblia fala isso, Amém. Eu creio nisso. Nós somos escolhidas. Deus conta comigo, Deus conta com você. Que o Senhor nos dê o espírito que Davi pediu, né? O espírito exercitado. E como fala lá em Jeremias também, né? Que ele nos deu o espírito de carne, né? A ponto de sermos espirituais, mas também de sermos humanas. Amém. Percebemos que nós somos pecadoras, nós carecemos. Nós não precisamos, nós somos carentes da graça de Deus. E não só a graça, Amém. como a misericórdia, ela caminha junto. Amém. Amém, irmãs. Eu queria agradecer de coração o fato de vocês terem aceito o nosso convite para estar aqui essa noite. Amém. Amém. Quero falar para todas as irmãs que estão conosco, além de vocês duas, que nós precisamos prosseguir olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Todas cheguemos juntas. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Verdade. Todas as mulheres que o Senhor nos comissionou, que têm a vida dele, são irmãs nossas e precisam estar correndo junto conosco. Então, a gente não tem que ter pressa para chegar em primeiro lugar. A gente tem que ter pressa para chegar junto. Amém. Então, que o Senhor abençoe cada uma de vocês. A família dela, a Jeanes, a família dela, cada uma de vocês que está aí conosco. Que o Senhor abençoe, supra ricamente. Lembre-se, o Senhor conhece cada uma das suas necessidades. Verdade. Dando para você se ajoelhar, se render, ir para o colinho dele e falar tudo. Ele gosta de conversar conosco, ele gosta de ouvir. Ele tem um coração de nos atender. Lembrando que a resposta dele pode ser não também. Também é resposta. E espera também é resposta, mas a gente tem que ir diante do Senhor. Amém. Então, nosso coração, nosso serviço, né, do Ministério de Mulheres da Região 1 é justamente isso. Levar todas as mulheres a correrem juntas, vencedoras, e podermos reinar com o Senhor. Amém. Quando o reino se manifestar. Porque, na verdade, o viver que nós temos na vida da igreja já é a realidade do reino, né? Um viver de cuidado, de amor fraternal. Então, esse é o nosso coração, de cuidar, amar e encorajar cada uma de vocês que está conosco. Então, mais uma vez, eu gostaria de convidá-las para conhecer o nosso canal do YouTube também, né? Que é Ministério de Mulheres Virtuosas da Região 1, e especialmente a playlist com os vídeo encontros das experiências
para aprofundar em Deus. Por quê? Amém. Essas experiências simples, porém profundas, podem fazer toda a diferença na nossa vida, né? Nós, com raízes fortes no Senhor, não seremos enganadas. Verdade. Nós teremos discernir quando o Senhor estiver falando conosco. Amém. Porque nós conhecemos a voz do nosso amado. Então, Amém. vai nos tirar do caminho que ele nos colocou. Então, vamos Amém. visitar Amém. nossas raízes, vamos visitar o nosso canal. Não tem só essa playlist, tem muita coisa lá boa. Vamos conhecer e vamos nos encontrar lá sempre. Tá Amém. bom? Também no Instagram. Então, o nosso desejo do nosso coração é que o Senhor abençoe vocês. Amém. Vocês a prosseguir olhando firmemente para Ele, junto com aquelas que de puro coração invocam. Amém. Amém. Amamos vocês, amamos o Senhor e vamos prosseguir juntas. Amém. Até que nos leve para reinar. Até que todos. Amém. Aleluia. Amadas, muito obrigada. Boa noite. Senhor abençoe vocês. Muito obrigada às meninas que estiveram aí conosco, as que virão, porque essa live será gravada, ficará gravada pela fé, se eu não errar agora. Então, vocês orem aí para eu conseguir salvar a live para a gente ficar com ela aí para sempre, viu? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Boa noite. Amém. Senhor abençoe vocês. Amém. Amém. Obrigado, Carla. Obrigado, Jeane. E obrigada a todas as irmãs que participaram conosco. Amém. Amém. Que Deus nos guarde, fazendo assim. Amém. Amém. Ficando o corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Boa noite. Amém.